Leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Intervalo doloroso. Coisa arrojada a um canto, trapo caído na estrada, meu ser inóbil, ante a vida, finge-se. Eu invejo a todas as pessoas o não serem eu. Como de todos os impossíveis, esse sempre me pareceu o maior de todos. Foi o que mais se constituiu minha ânsia cotidiana, o meu desespero de todas as horas tristes. Uma rajada baça do sol turvo queimou nos meus olhos a sensação física de olhar. Um amarelo de calor estagnou no verde preto das árvores o torpor. De repente, como se o destino médico me houvesse operado de uma cegueira antiga, com grandes resultados súbitos. Ergo a cabeça da minha vida anônima para o conhecimento claro de como existo. E vejo que tudo quanto tenho feito, tudo quanto tenho pensado, tudo quanto tenho sido, é uma espécie de engano e de loucura. Maravilho-me do que consegui não ser, ou então não ver. Estranho quanto fui e que vejo que afinal não sou. Olho, como numa extensão ao sol que rompe nuvens, a minha vida passada, e noto, como um pasmo metafísico, como todos os meus gestos mais certos, as minhas ideias mais claras e os meus propósitos mais lógicos não foram, afinal, mais que bebedeira nata, loucura natural, grande desconhecimento. Nem sequer representei, representaram-me. Fui não o autor, mas os gestos dele. Tudo quanto tenho feito, pensado, sido, é uma soma de subordinações, ou a um ente falso que julguei meu, porque agi dele para fora, ou de um peso de circunstâncias que supus ser o ar que respirava. Eu sou, nesse momento de ver, um solitário súbito, que se reconhece desterrado, onde se encontrou sempre cidadão. No mais íntimo do que pensei, não fui eu. Veio então um terror sarcástico da vida, um desalento que passa aos limites da minha individualidade consciente. Eu sei que fui erro e descaminho, que nunca vivi, que existi somente porque enchi tempo com consciência e pensamento. E a minha sensação de mim é a de quem acorda depois de um sono cheio de sonhos reais, ou a de quem é liberto por um terremoto da luz pouca do cárcere a que se habituara. Pesa-me, realmente me pesa, como uma condenação a conhecer, essa noção repentina da minha individualidade verdadeira, dessa que andou sempre viajando sonolentamente entre o que sente e o que vê. É tão difícil descrever o que se sente quando se sente que realmente se existe e que a alma é uma entidade real, que não sei quais são as palavras humanas com que possa defini-lo. Eu não sei se estou com febre, como sinto, se deixei de ter febre, de ser dormidor da vida. Sim, eu repito, sou como um viajante que de repente se encontra numa vila estranha memória, ou numa vila estranha sem saber como ali chegou. E ocorrem esses casos dos que perdem a memória e são outros durante muito tempo. Foi outro durante muito tempo, desde a nascença e a consciência. E acordo agora, no meio da ponte, debruçado sobre o rio e sabendo que existo mais firmemente do que fui até aqui. Mas a cidade é-me incógnita, as ruas novas e o mal sem cura. Espero, pois, debruçado sobre a ponte, que me passe a verdade e eu me restabeleça nulo e fictício, inteligente e natural. Foi um momento e já passou. Eu já vejo os móveis que me cercam e os desenhos de papel velho na parede, o sol pelas vidraças poeirentas. Eu vi a verdade um momento. Foi um momento, com consciência, e os grandes homens são como a vida. Recordo-lhes os atos e as palavras, e não sei se não foram também tentados vencedoramente pelo demônio da realidade. Não saber de si é viver. Saber mal de si é pensar. Saber de si, de repente, como neste momento lustral,
é ter subitamente a noção da mônada íntima, da palavra mágica da alma, mas essa luz súbita cresta tudo, consome tudo, deixa-nos nus até de nós. Foi só um momento e vi-me. Depois, já não sei se quer dizer o que fui. E por fim, eu tenho sono, porque, não sei por quê, acho que o sentido é dormir. Eu sinto-me às vezes tocado, não sei por quê, de um prenúncio de morte, ou seja, uma vaga doença que se não materializa em dor e por si tende-se a espiritualizar-se em mim, enfim, ou seja, um cansaço que quer um sono tão profundo que o dormir lhe não basta. O certo é que eu sinto como se no fim de um piorar de doente, por fim largasse sem violência ou saudade nas mãos débeis de sobre a coxa sentida. Considero então que coisa é esta a que chamamos morte. Eu não quero dizer o mistério da morte, que não penetro, mas a sensação física de cessar de viver. A humanidade tem medo da morte, mas sim, certamente o homem normal bate-se bem em exercício. O homem normal, doente ou velho, raras vezes olha com horror o abismo do nada que ele atribui a esse abismo. Tudo isso é falta de imaginação. Nem há nada menos de quem pensa que supor a morte um sono. Por quê? O há de ser a morte de não assemelhar ao sono. O essencial do sono é o acordar dele. E da morte, supomos, não se acorda. E se a morte se assemelha ao sono, deveríamos ter a noção de que se acorda dela. Não é isso, porém, o que o homem normal se figura. Figura que para si a morte como um sono de que não se acorda, o que nada quer dizer. A morte disse, não se assemelha ao sono, pois no sono se está vivo e dormindo. Eu nem sei como pode alguém assemelhar a morte a qualquer coisa, pois não pode ter experiência dela ou coisa com que a comparar. A mim, quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Alguém se foi embora e não precisou de levar aquele fato único que vestira. O silêncio que sai do som da chuva espalha-se, um crescendo de monotonia cinzenta, pela rua estreita que fito. Estou dormindo desperto, de pé, contra a vidraça, a que me encosto como a tudo. Procure em mim que sensações são as que tenho perante este cair enfiado de água sombriamente luminosa que se destaca das fachadas sujas e ainda mais das janelas abertas. E eu não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, eu não sei o que eu penso nem o que eu sou. Toda a amargura retardada da minha vida despe aos meus olhos sem sensação o traje de alegria natural que se usa nos acasos prolongados de todos os dias. Eu verifico que tantas vezes alegre, tantas vezes contente, estou sempre triste. E o que em mim verifica isto está por detrás de mim, como que se debruça sobre o meu encostado da janela e por sobre os meus ombros ou até minha cabeça, que fita com os olhos mais íntimos que os meus a chuva lenta, um pouco ondulada, que filigrana de movimento o ar pardo e mau. Abandonar todos os deveres, ainda os que não nos exigem, repudiar todos os lares, ainda os que não foram nossos, viver do impreciso e do vestígio, entre grandes púrpuras de loucura e rendas falsas de majestades sonhadas. Ser qualquer coisa que não sinta o pesar da chuva externa, nem a mágoa da vacuidade íntima. Errar sem alma nem pensamento. Sensação sem si mesma. Por estrada contornando montanhas, por vales sumidos entre encostas íngremes, longínquo, imerso e fatal. Perder-se entre paisagens com quadros, não ser a longe e cores. Um sopro leve de vento que por detrás da janela não sinto, rasga em desnivelamento aéreos a queda retilínea da chuva,
clareia qualquer parte do céu que eu não vejo. Eu noto porque, por detrás dos vidros meio limpos da janela em frente, eu já vejo vagamente o calendário da parede lá dentro, que até agora não se via. Eu esqueço, não vejo, sem pensar. Cessa a chuva e dela fica um momento uma poalha de diamantes mínimos, como se no alto qualquer coisa como uma grande toalha se sacudisse azulmente dessas migalhinhas. Sente-se que parte do céu está já aberta. Vê-se, através da janela em frente, o calendário mais nitidamente. Tem uma cara de mulher e o resto é fácil, porque eu reconheço. E a pasta dentifrícia é a mais conhecida de todas. Mas em que pensava eu antes de me perder a ver? Eu não sei, vontade, esforço, vida. Com um grande avanço de luz, sente-se que o céu é já quase todo azul. Mas não há sossego. Há nem o haverá nunca. No fundo do meu coração eu posso velho ao fim da quinta, vendida memória de infância fechada a pó no sótão da casa alheia. Não há sossego. E ai de mim, nem sequer há desejo de o ter. Eu não compreendo senão como uma espécie de falta de asseio está inerte permanência em um jazo da minha mesma igual vida, ficada como pó ou porcaria na superfície de nunca mudar. Assim como lavamos o corpo, deveríamos lavar o destino, mudar de vida, como mudamos de roupa, não para salvar a vida, como comemos e dormimos, mas por aquele respeito alheio por nós mesmos, a que propriamente chamamos asseio. Há muitos em que o desasseio não é uma disposição da vontade, mas um encolher de ombros da inteligência. E há muitos em quem o apagado e o mesmo da vida não é uma forma de a quererem, ou uma natural conformação com o não tê-la querido, mas um apagamento da inteligência de si mesmos, uma ironia automática do conhecimento. Há porcos que repugnam a sua própria porcaria, mas se não afastam dela, por aquele mesmo extremo de um sentimento, pelo qual o apavorado se não afasta do perigo. Há porcos de destino, como eu, que não afastam da banalidade cotidiana por essa mesma atração da própria impotência. São aves fascinadas pela ausência de serpente, moscas que pairam nos troncos sem nada ver, até chegarem ao alcance viscoso da língua do camaleão. Assim eu passeio lentamente na minha inconsciência consciente do meu tronco de árvore do usual. Assim passeio o meu destino que anda, pois eu não ando. O meu tempo que segue, pois eu não sigo. Nem me salva da monotonia senão estes breves comentários que faço a propósito dela. Contento-me com a minha cela ter vidraças por dentro das grades e escrevo nos vidros, no pó do necessário, o meu nome em letras grandes, assinatura cotidiana da minha escritura com a morte. Com a morte? Não, nem com a morte. Quem vive como eu não morre, acaba, murcha, desvegeta-se. O lugar onde esteve fica sempre ali. Ali está. A rua por onde eu andava fica sem ele, lá ser visto. A casa onde eu morava é habitada por não ele. É tudo, e chamamo-lhes o nada. Mas nem essa tragédia da negação podemos representar com aplauso, pois nem o certo sabemos se é nada. Vegetais da verdade como da vida, pó que tanto está por dentro como por fora das vidraças, netos do destino e enteados de Deus, que casou com a noite eterna, quando ela enviuvou do caos que nos procriou. Partir da Rua dos Douradores para o impossível, erguer-me da carteira para o ignoto, mas isto intencionado com a razão, o grande livro que diz que fomos. Bem, continua a leitura no próximo áudio. Tchau, tchau, até a próxima.